Olá, meus amores! Hoje não vamos falar apenas de música, mas vamos falar também de dança. Mais especificamente, vamos falar sobre balé, que afinal de contas é a mais erudita das danças. E nós aqui estamos falando, por enquanto, de música romântica erudita. Nesse sentido, eu gostaria de dedicar o programa de hoje especialmente às minhas amigas bailarinas Bebelly e a Lívia de Mineiros. Um beijo para vocês, minhas queridas. E agora vamos ao que de fato nos interessa. O balé, que é tema do nosso programa de hoje, foi composto por Piotr Ilyich Tchaikovsky, este compositor russo que volta a aparecer no nosso programa. Ele iniciou a composição desse balé no ano de 1875, sob uma encomenda feita a ele pelo grupo de dança Bolshoi, até hoje um dos mais famosos e reconhecidos e importantes do mundo inteiro. Porém, Tchaikovsky levou quase 2 anos para terminar de compor a totalidade das músicas que integram este balé. Portanto, o espetáculo só pôde estrear no ano de 1877, no Teatro Bolshoi, em Moscou. E posso falar uma coisa para vocês? A estreia foi um fracasso total. Ninguém gostou da apresentação desse balé. Não só na estreia, mas na temporada inteira que eles se apresentaram. Mas não foi por causa da música do Tchaikovsky, não. Foi por causa da coreografia de um sujeito chamado Julius Reisinger. Pô, Julius, mandou mal com o pessoal, né? Que mancada, Julius. Fazer o quê? Mesmo assim, no ano de 1895, portanto, 2 anos após a morte de Tchaikovsky, um outro grupo de dança, que era o Balé Mariinsky, resolveu tentar a sorte e arriscar uma nova temporada de apresentações deste balé, que é tema do nosso episódio de hoje. E aí, minha gente, é claro que eles contrataram um novo coreógrafo, né? Ou melhor, 2 novos coreógrafos na falta de um. Mariusz Petiba e Lev Ivanov. A coreografia composta por esses 2 coreógrafos é a que se usa até hoje nas representações deste balé, que se tornou tão famoso, mas tão famoso, que é um dos mais conhecidos do mundo. E que, é claro, não teria todo esse sucesso que tem se não fosse a remontagem do grupo Mariinsky no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, no ano de 1895. Porque aí sim, o público amou, o público adorou, aplaudia de pé, a temporada foi um sucesso incomparável. E talvez alguns de vocês já saibam qual é o balé de que eu estou falando. Eu falo de O Lago dos Cisnes. E se você ainda não conhece a história de O Lago dos Cisnes, venha comigo. É como eu sempre digo, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Nossa história começa com um baile. Sim, o baile de aniversário do príncipe Siegfried. E aqui já se manifesta o primeiro número musical que eu selecionei para vocês deste balé. A Valsa do Lago dos Cisnes, que é uma das valsas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida. Portanto, eu vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo 2 links. Um contendo uma gravação em estúdio desta valsa e o outro contendo uma representação ao vivo da dança desta valsa no palco de um teatro. Prosseguindo com a nossa história, como eu já disse, tratava-se do baile de aniversário do príncipe Siegfried. E sua mãe, a rainha, diz para ele: "Meu filho,
Hoje você já está completando uma idade avançada. Você já está na idade de se casar. E ele responde: minha mãe, mas como eu posso me casar se eu não amo ninguém? Se eu não tenho uma amada? E então ela contesta: meu filho, você não deve se casar por amor, mas sim por obrigação. Ah, coitado. O príncipe Siegfried fica tão contrariado, né? Porque ele queria primeiramente conhecer uma mulher que ele amasse para só então se casar. De modo que ele fica tão contrariado com esta ordem de sua mãe, que mesmo com o baile ainda acontecendo, ele resolve abandonar tudo no meio e dar uma volta na floresta para espairecer. Na floresta, ele encontra uma clareira. E nesta clareira, ele encontra um lago cheio de cisnes. Mas espere, seriam cisnes ou seriam pessoas? Aqui se encontra o segundo número musical que eu selecionei para vocês deste balé, que é o tema dos cisnes, é a abertura do segundo ato. Esse tema vai se repetir inúmeras vezes ao longo da trama, mas é aqui a primeira vez em que ele aparece. É aqui, na verdade, a primeira vez em que os cisnes aparecem. E, encabeçando os cisnes, a princesa Odete. Mas calma que eu já vou introduzi-la para vocês. Agora eu vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo novamente 2 links. O primeiro contendo uma gravação em estúdio do tema dos cisnes. E o segundo contendo uma interpretação ao vivo no palco do teatro. Vejam que coisa mais linda, vale muito a pena. Muito bem, enquanto os cisnes estão ali dançando em seu lago, aquela coisa maravilhosa, aquela dança mais linda, o príncipe Siegfried fica escondido, espiando, observando, encantado pela beleza de uma cisne em especial, da princesa Odete. Então, quando termina a dança, eles começam a conversar, eles começam a se interessar um pelo outro. Em pouco tempo, eles já estão completamente apaixonados um pelo outro. Mas Odete não se sente à vontade com isso, porque ela tem que ser sincera. Sim, ela tem que ser sincera com o seu príncipe. Então ela diz para ele: Siegfried, eu fico muito feliz que você esteja apaixonado por mim. Eu correspondo aos seus sentimentos, mas tem uma coisa sobre mim que você precisa saber. É um segredo. O peixe é profundo das redes, segredo é pra 4 paredes. Mas que segredo tão escabroso seria esse, a ponto de impedir uma paixão de se concretizar? Eu vou contar para vocês. Ou melhor, eu vou contar como se fosse a Odete contando para o príncipe Siegfried. Meu príncipe, eu não posso ser digna do seu amor, porque eu estou enfeitiçada. Vou lhe contar a minha história. Eu, antes de ser um cisne, eu era princesa de um reino muito distante e recusei o pedido de um casamento de um feiticeiro muito mau chamado Rotbart. Para se vingar da minha recusa, ele transformou a mim e a toda a minha corte em cisnes e nos aprisionou aqui mesmo, neste lago. No entanto, durante algumas poucas horas da madrugada,
eu e todo o resto da minha corte voltamos à nossa forma humana e temos um tempinho de liberdade desta maldição. É durante estas poucas horas que eu tenho a função de procurar uma forma de quebrar a maldição. E o único antídoto desta maldição é se eu, a princesa Odete, encontrar um amor verdadeiro e me casar. Então, sim, todos estaremos livres para sempre. Porém, príncipe, não é sua obrigação assumir esta responsabilidade que é tão grande. E eu isento você, se você preferir procurar outra mulher. Mas o príncipe não quis. O príncipe estava verdadeiramente apaixonado por Odete. Então ele disse: meu amor, eu terei todo o prazer de livrá-la desta maldição. Espere apenas alguns dias. Eu vou falar com minha mãe para que ela organize outro baile real. Neste baile, ela apresentará para mim inúmeras damas da corte, da minha corte e de cortes estrangeiras, que possam ser candidatas a se casar comigo, mas eu recusarei todas elas. A única cujo pedido eu aceitarei será você, Odete. Nas poucas horas em que você puder aparecer no baile em sua forma humana. Então nós vamos nos casar e você estará para sempre livre desse feitiço. Que coisa mais linda. Isso que é amor, hein, minha gente? Dito e feito, ele fala com a rainha faz o baile, apresentam-se inúmeras candidatas de inúmeros países, e aqui percebemos algo muito interessante, porque o Tchaikovsky vai integrar neste balé músicas típicas de diferentes países. É muito interessante, né? Tem danças da República Tcheca. Nossa, é uma coisa muito, muito interessante. Mas eu não selecionei nenhum número aqui deste momento, porque não é tão conhecido assim. Então, vamos em frente com a nossa história. Por exemplo, toda a história, vocês sabem, tem um vilão. E o vilão aqui é quem? É o feiticeiro Hotbart. Ele descobre, devido aos seus poderes sobrenaturais, ele descobre que Odete está muito perto de quebrar a maldição. E ele faz de tudo para impedir. Ele utiliza sua própria filha, chamada Odile, para ser disfarçada de cisne negro e adentrar o baile, se passando por Odete. Desta forma, o príncipe se casaria não com Odete, mas com Odile, a filha do feiticeiro. E olha, vou falar para vocês, o príncipe quase cai na armadilha do feiticeiro, mas na última hora ele percebe, epa, essa aqui não é aquela mulher tão delicada, tão amorosa, tão carinhosa por quem eu me apaixonei. Esta daqui, este cisne negro, é maldoso. Ele é perverso. Eu não vou me casar com ele. Tem alguma coisa errada aqui? Já sei. É outra. A minha Odete está esperando por mim no lago. E ele vai para o lago. E depois... E depois? E depois? O que foi que aconteceu? E depois ele sai correndo no meio da multidão, no meio do baile, no meio do palácio, com todo mundo olhando feio, com todo mundo comentando, mas ele não está nem aí. Ele só quer chegar depressa no lago para pedir perdão à sua amada Odete por essa infâmia que ele cometera de confundi-la com outra mulher. Enquanto isso, no lago, realiza-se o nosso terceiro e último número musical que eu selecionei para vocês. A Dança dos Pequenos Cisnes, que é um dos números de balé mais difíceis de todos os tempos, porque exige
precisão e rigor técnicos impressionantes. De modo que eu vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo 2 links, um de uma gravação e outro de uma interpretação ao vivo dessa cena da dança dos pequenos cisnes. Enfim, depois que os pequenos cisnes dançam, a princesa Odete tem um comunicado a fazer. Ela não pôde ir ao baile naquela noite, porque o feiticeiro Hotbart a havia aprisionado na forma de cisne, justamente na hora do baile, para que ela não pudesse comparecer e para que ele pudesse concretizar o seu plano terrível. Então, ela decide se suicidar. Ela comunica aos súditos: meus súditos, tudo está perdido. O príncipe Siegfried se casará com Odile pensando que ela sou eu. E nossas esperanças foram em vão. Mas eu vou provocar minha própria morte para ver se dessa forma ao menos eu liberto vocês da maldição, enquanto eu estarei livre do outro lado. Mas antes que ela possa se suicidar, chega o príncipe Siegfried correndo a tempo e pede perdão a ela porque ele a confundiu com outra mulher, mas ele ainda quer se casar com Odete, quer fazê-la sua esposa para sempre, quer quebrar a maldição. Mas não há mais remédio. Ela diz então para o príncipe: a partir do momento em que você confundiu Odile comigo, mesmo que a gente se case, não há mais chance da maldição ser quebrada, porque a sua confusão, ainda que não tenha sido de propósito, ela prova que o seu amor não era verdadeiro. Então, o melhor remédio ainda é eu me matar. Mas o príncipe diz: não, o melhor remédio é nós dois nos matarmos. Nós dois cometermos suicídio. E é isso que acontece. Eis a cena final do balé O Lago dos Cisnes, que é a cena da morte do cisne, uma das mais emocionantes, uma das mais comoventes de todos os tempos. Hotbart, então, quando ele fica sabendo daquilo, ele perde, de uma hora para outra, todos os seus poderes. E o reino de Odete está livre da maldição. O casal de apaixonados está junto para sempre, na morte. Então, ainda que o final seja triste, podemos dizer que foi um final feliz. Fim. É isso, gente. Espero que tenham gostado. O Lago dos Cisnes tem várias adaptações, né, para um balé mais contemporâneo, ou então até para filmes mesmo. Tem um filme da Barbie que chama Barbie, o Lago dos Cisnes. Eu me lembro, inclusive, com muito carinho de um episódio de um desenho animado que passava na TV Cultura, chamado Os Cupins. Era um programa que falava de música, inclusive. Era sobre 2 cupins que moravam dentro de um piano de um músico chamado Joca. Era muito engraçado, muito divertido. E tem um episódio em que eles falam justamente sobre o Lago dos Cisnes. Então, essa é uma obra muito famosa, que ganhou várias adaptações, mas eu vou deixar aqui somente o clássico mesmo, somente a dança clássica do balé clássico erudito. Porque eu acho que as adaptações muita gente já conhece, então vou deixar aqui para vocês o que é de mais difícil acesso, ao menos nos dias de hoje. Tá bom? Um abraço no coração de vocês. Um beijo na alma. Ficamos por aqui. Lembranças do Emílio.